dia, gente. Vamos lá estudar o conteúdo de hoje. Conteúdo relacionado ao nosso sistema político e econômico vigente, o capitalismo. Então, vamos estudar a sua evolução na história do mundo, tá? O capitalismo e suas fases. É um texto que eu tirei lá preparando para o Enem.com. Preparaenem.com, tá? Então, vamos ler. O capitalismo, vocês sabem que vem ali a partir do momento do ressurgimento do comércio, né, na Europa, depois da crise do feudalismo. Então, é uma palavra bem característica de falar que vai lucrar, ou seja, a ideia principal do capitalismo é gerar lucro através da venda de mercadorias. Fases do capitalismo. O capitalismo passou por diversas fases evolutivas que transformaram os seus modos de produção, expansão e reprodução. O capitalismo é um sistema econômico que surgiu ao final da Idade Média e que se consolidou a partir do século XV, com o processo de expansão colonial iniciado pelos Estados nacionais europeus. Isso eu já expliquei. Foi a formação dos países através da centralização do poder e a unificação dos feudos na mão do rei, né? Entre as suas características destacam-se a constante busca por parte dos indivíduos e das instituições pelo lucro e a acumulação de riquezas, a divisão da sociedade em trabalhadores e burguesia, a lei da oferta e da procura, bem como a livre concorrência. Assim, ao se constituir o capitalismo, esteve caracterizado pela grande importância das trocas comerciais. No entanto, essa lógica foi mudando e outras atividades, como a indústria e a financeira, foram se sobrepondo em níveis de relevância. Tais informações provocaram muitas mudanças na sociedade e nos modos de vida e trabalho dos indivíduos. Então, a primeira fase do capitalismo é chamada de capitalismo comercial. É aquele que surge ali com a expansão marítima e comercial. Então, vamos ler como é que são as características dessa primeira fase. É também chamada de mercantilismo, tá? Foi a fase constitutiva do sistema capitalista iniciado no século XV e, como já apontamos, consistia basicamente na formação de uma economia centrada nas trocas comerciais que envolviam tanto as sociedades de um mesmo local quanto de diferentes países. Com a expansão marítima europeia e a formação das colônias, a exemplo do Brasil, estabeleceu-se um cenário econômico internacional chamado Divisão Internacional do Trabalho, em que as colônias exportavam matérias-primas e as metrópoles produziam mercadorias. Nesse período, o sistema econômico era um mercantilista, que se caracterizava pela intensa procura pelo acúmulo de territórios, matérias-primas e metais preciosos por parte das nações, o metalismo. Além disso, nas trocas comerciais, cada país procurava exportar mais do que importar, a fim de obter uma balança comercial favorável. No caso, aí a supremacia desse período foi comandada por Portugal e Espanha, com a colonização da América e implantação de feitorias na Ásia e na África. Nesse período, o modo de produção predominante em substituição ao artesanato era a manufatura, que consistia na divisão da produção em tarefas destinadas a vários trabalhadores a fim de se produzir uma determinada mercadoria com maior eficiência e quantidade. No entanto, durante o capitalismo comercial, a maior parte dos trabalhadores encontrava-se ainda no setor
primário da economia. Aí veremos aí a segunda parte. Essa primeira parte constitui aí o Brasil colonial, tá? Até 1822. Capitalismo industrial. Com o advento da Revolução Industrial, o capitalismo reinventou-se e a economia passou a estar centrada na produção manufaturada ou industrializada. Assim, aos poucos, a maior parte dos trabalhadores deslocou-se para o setor secundário da economia e o ritmo das produções de mercadoria ditava a velocidade do crescimento econômico. Isso lá na Europa, tá? Durante esse período que se iniciou no século XVIII, estabeleceu-se a doutrina do liberalismo econômico, que defendia que todo o Estado, ao contrário de antes, não deveria mais comandar a economia, que seria autorregulada pelas leis do mercado e em possível equilíbrio dos preços e dos custos dos produtos. Nesse período também se observou a ascendência da burguesia ao poder, substituindo e praticamente eliminando a aristocracia e a nobreza. Então, essa é a parte em que o período em que a supremacia, principalmente da Inglaterra, tá? Tem a fase em que a Inglaterra ela inicia esse processo de industrialização e comanda os mercados, como mercados consumidores, promove aí o fim da colonização da Espanha e de Portugal, porque a América não era só desses países, promove também o fim da escravidão, porque o idealismo era que as pessoas tinham poder de compra para poder comprar toda a matéria produzida pela Inglaterra, né? Mas aí vem a segunda revolução industrial e determina outras características para a nova industrialização. Uma delas é o neocolonialismo. Então vem a terceira fase, que ela é caracterizada como imperialista e neocolonialista. Capitalismo financeiro, terceira fase. Ao final do século XIX e início do século XX, podemos dizer que a economia, principalmente dos países então chamados de desenvolvidos, passou pelo processo de financiarização, ou seja, sua economia deixou de estar centrada no poder das indústrias e passou a estar focada no poderio financeiro das empresas. Isso ocorreu porque houve o que se chama de fusão do capital bancário com o capital industrial, graças ao processo de divisão das empresas em ações que passaram a ser especuladas e comercializadas como se fossem mercadorias, nas chamadas bolsas de valores, o que se intensificou com o avanço propiciados pela terceira revolução industrial. Com isso, a principal consequência foi a formação e consolidação das chamadas transnacionais, também conhecidas como multinacionais ou empresas globais. Como seus nomes indicam, essas empresas se instalaram em muitos países à procura de novos mercados consumidores, além de mão de obra barata e fácil acesso às mercadorias, às matérias-primas. Além disso, a maioria das trocas comerciais deixou de ocorrer com a utilização do dinheiro impresso, ocorrendo através do capital digital. As cifras de dinheiro cada vez mais transformam-se em números registrados em computadores. Estima-se que a maior parte do dinheiro do mundo não seja mais em forma de papel. Atualmente, alguns autores falam do surgimento de uma nova fase do sistema capitalista, né? Desse sistema econômico mundial chamado de capitalismo informacional, termo elaborado pelo economista Manuel Castells. No entanto, não há
concordância se as novas transformações estariam provocando uma nova fase no sistema capitalista, uma vez que muitos teóricos argumentam que o capital informacional foi apenas um meio criado para legitimar e propiciar a expansão do capitalismo financeiro. E nesse capitalismo ele é caracterizado como neocolonialista, tá? Então, ó, é um textinho da Prepara Enem, tá? Quem quiser ler, vou deixar aí no vídeo para vocês procurarem, tá? Um bom dia para vocês e até mais. Detalhe, as duas fases iniciais é o que nós estudamos na parte de período colonial nos 8º anos e progressivamente chega à terceira fase com os 9º anos. No ensino médio, a mesma característica. Inicia com as duas fases iniciais, lá quando o ensino médio entra na característica do Brasil colonial e economia mundial, e depois, ao final do terceiro ano, finaliza, né, com as atualidades, né? Então, um bom dia para vocês e até mais ver.